Irmãos, eu gostaria de convidar a todos a abrirem as suas Bíblias mais uma vez, e desta vez na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, Efésios 4, e nós vamos ler do verso 7 ao verso 16. Efésios 4, verso 7 ao verso de número 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos colocamos em oração na Tua presença. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, que o Teu Espírito ilumine a cada coração aqui presente para compreender a Tua palavra, Senhor, e aplicá-la nas suas vidas, ó Pai Santo. Que a todos a quem esta mensagem chegar, ó Deus, possa haver edificação e crescimento por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cada vez mais brasileiros têm se interessado pelo mercado de investimentos. Antigamente, o brasileiro ele tinha poucas opções de investir o seu dinheiro. A principal delas era a poupança, mas já existiam também os fundos bancários, fundos de renda fixa e renda variável. Hoje em dia, nós temos muitos outros meios de investimento. Os mais antigos, novamente, eles vão dizer que o melhor e mais seguro meio de você investir o seu dinheiro são em imóveis de aluguel. Uma vez eu ouvi de uma pessoa mais idosa exatamente isso: casa de aluguel é o melhor investimento que tem. Então, você tendo vários imóveis, você investe nesses imóveis e você vai ter o retorno que vai ser o pagamento do aluguel dessas casas e desses imóveis. Porém, se por um lado existem aqueles mais conservadores que preferem investir o seu dinheiro em casas de aluguel, em imóveis de aluguel, os mais jovens hoje estão descobrindo as moedas virtuais, chamadas também de bitcoins ou memecoins. E toda semana tem aparecido uma moeda virtual nova. Tem a moeda virtual do cachorro, tem a moeda virtual do gato. Eu não entendo nada disso, mas eu fui pesquisar para poder passar essa introdução do sermão. E essas moedas virtuais, elas prometem lucros exorbitantes, muito acima de outros investimentos. Mas vejam, meus irmãos, mesmo que você
assim como eu, não sejamos investidores. Alguns irmãos investem, alguns irmãos estão nesse mercado, mas nem todos. Uma coisa é fato, nós não queremos ter prejuízo. Ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de ter o seu dinheiro desvalorizado. Por outro lado, aqueles que trabalham com investimento ou fazem investimentos, fazem esses investimentos com um objetivo, que o valor investido cresça, que você tenha lucro, que você ganhe dinheiro. Só que todo mundo, aqueles que investem ou aqueles que não investem, sabem que todo investimento ele é temporário. Nós só conseguimos usufruir dos nossos investimentos por um período curto de tempo. Mesmo que você usufrua durante toda a sua vida, quando a sua vida terminar, acabou. Quando a sua vida terminar, tudo aquilo que você investiu, você não irá mais usufruir. E Deus também é um investidor. Porém, Deus ele investe em lugares diferentes. Deus ele não investe daquilo que traça e ferrugem, corroem, naquilo que ladrões escavam e roubam. Deus ele investe na sua igreja. Esse é o investimento que Deus faz. Esta é a aplicação que Deus faz. Ele investe na sua igreja. E da mesma forma como os homens que investem seu dinheiro têm o desejo que o seu capital cresça, Deus ele investe na sua igreja com o mesmo objetivo, que a sua igreja cresça, que a sua igreja produza frutos, meus irmãos. E Deus faz isso investindo nas nossas vidas. Ele não está investindo nos prédios, nos templos. A igreja são as pessoas, somos nós. E Ele investe nas nossas vidas. Ele investe em seu povo, meus irmãos. É isso que esse texto diz. O texto de Efésios 4, versículo 7 ao versículo 16, que faz parte da segunda parte da Epístola aos Efésios. Nós temos desde o mês de janeiro meditado, estudado, exposto a Epístola aos Efésios. Nós já vimos a primeira parte da carta, que é uma parte mais doutrinária, mais teológica, que é do capítulo 1 ao capítulo 3. E nesses 3 capítulos, Paulo nos mostrou quem nós somos em Cristo. Nós somos eleitos, nós somos filhos adotivos, nós fomos redimidos, fomos comprados, fomos perdoados, nós fomos selados pelo Espírito Santo, nós somos salvos pela graça quando nós estávamos mortos, os nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Nós fazemos parte de uma família, a família da fé, formada por pessoas do mundo inteiro, judeus e gentios. Domingo passado nós vimos também, meus irmãos, o início dessa segunda parte da carta, Paulo falando que a igreja ela deve ser uma igreja unida. Devemos viver em unidade. Para isso, nós devemos nos santificar, sendo pessoas mais humildes, mais mansas, mais longânimas, suportando uns aos outros e esforçando-nos para preservarmos a unidade. Certo? Paulo, então, ele introduziu a segunda parte da sua carta falando isso, falando sobre a unidade da igreja. Agora, Paulo vai ser mais específico. Paulo vai falar, a partir de agora, meus irmãos, que Deus, ele investiu e investe na sua igreja com o objetivo do crescimento. Eu estava conversando com um colega pastor essa semana, e a gente conversando sobre ministério, sobre igreja, e ele falou uma coisa que é muito interessante. Ele disse o seguinte, que a igreja ela não deve ter nem numerofobia, nem numerolatria. O que é isso? A igreja não deve nem ter medo do crescimento e nem idolatrar o crescimento. Algumas igrejas elas ficam estagnadas no mesmo número de membros por anos. Algumas igrejas, elas não gostam que chegam visitantes, não gostam que cheguem novos membros, elas ficam naquele mesmo grupinho durante muito tempo. Ficam fechados, como se fosse uma confraria, como se fosse um grupo fechado. Então isso é numerofobia. Outras igrejas fazem de tudo para que os bancos lotem, para que o hall de membros esteja cada vez maior.
Mas vejam, meus irmãos, esses são dois extremos. De um lado, tem aqueles que não veem com bons olhos o crescimento numérico da igreja, e tem o outro lado daqueles que acham que o crescimento numérico da igreja é a melhor coisa que existe e é isso que deve ser buscado acima de todas as outras coisas. Bom, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o crescimento numérico da igreja é algo concedido por Deus, então ele é bom. É claro que é crescimento, não é inchaço. Crescimento vem com saúde. Toda criança que tem saúde, ela vai crescer. E quando você tem um inchaço no seu corpo, é sinal de falta de saúde, é sinal de uma enfermidade. Mas o crescimento numérico vem do Senhor. O livro de Atos vai mostrar isso por diversas vezes, que o Senhor concedia crescimento à igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é disso que esse texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, está falando. Aqui, Paulo não está falando de crescimento numérico. Apesar do crescimento numérico ser algo bom, ser algo que nós devemos sim buscar, mas não idolatrar, o texto aqui ele fala de outro tipo de crescimento. Ele está falando do crescimento em maturidade. Crescimento na fé e no conhecimento, que tem como consequência a nossa santificação, a nossa maturidade, meus irmãos. Não basta a igreja ter o seu rol de membros com um grande número de membros. Não basta a igreja ter os seus bancos com muitas pessoas. Isto é bom, mas antes disso, a igreja precisa ter crentes maduros, crentes crescidos, crentes adultos. Adultos não só no sentido de idade física, mas adultos no sentido de maturidade bíblica, maturidade espiritual. E para que este crescimento na maturidade aconteça, meus irmãos, Deus investe. Deus faz um alto investimento na sua igreja. E a gente vê isso acontecer nesse texto. Paulo nos mostra isso neste texto em dois movimentos. Primeiro, como que Deus ele fez esse investimento? E nós vemos a natureza deste investimento, que é a obra do Senhor Jesus Cristo. Deus ele investiu o seu próprio Filho. Olha o versículo 7 e o versículo 8. E a graça nos foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Meus irmãos, Paulo ele vai falar aqui de dons. Dons que Deus, ou melhor, que o próprio Senhor Jesus Cristo concedeu à igreja. Perceba que os dons, que eles são presentes. A palavra dom, aliás, tem esse significado de presente. É algo que não é conquistado por nós, que não é meritório a nós, que não é natural a nós, mas que foi concedido por Deus. A tradução NVT, a nova versão transformadora, traduziu assim o versículo 7. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Então veja, aqui voltando ao versículo 7 na Ara, a graça foi concedida a cada um de nós. Nós somos somos unidos, Paulo disse isso no domingo passado, nós vimos, mas nós somos indivíduos também. Deus ele olha para nós como um só corpo, mas ele olha para nós como pessoas individuais também. Ele olha para nós e nos vê pessoas diferentes. E a cada um ele concede dons. E qual que é a base disso? Onde está alicerçada essa generosidade do Senhor? Paulo ele vai falar que esses dons eles foram concedidos conforme a proporção do dom de Cristo. É proporcional e é o próprio Cristo. E como que ele fez isso? O versículo 8 nos responde: quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos
homens, meus irmãos. Então vamos lá. Cada um. Deus, Ele ama cada um dos seus filhos da mesma forma. Deus, Ele não ama um filho a mais e outro filho menos. Deus, Ele ama todos os seus filhos da mesma forma, mas a cada um Ele concede dons de maneiras diferentes. E isso vem de Cristo. E Paulo não está inventando isso. Paulo não está inventando o que ele disse aqui no versículo 7. Paulo tem argumento bíblico. E esse argumento é citado no versículo 8. Ele cita o Salmo 68, versículo 18. Ele fala que Deus subiu, ou melhor, Cristo subiu às alturas e levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Vamos lá, vamos entender o contexto aqui do Salmo 68. O Salmo 68 foi escrito por Davi, e Davi ele está falando aqui da vitória do Senhor. O Senhor vitorioso, subindo às alturas e levando cativo o cativeiro. Vamos entender essa seguinte imagem aqui, meus irmãos. Os povos antigos, eles faziam as suas guerras, eles entravam em guerras, e quando um comandante, juntamente com o seu exército, vencia uma batalha, eles voltavam para a cidade vitoriosos. E quando eles chegavam na cidade, havia uma marcha da vitória. A cidade em polvorosa recebia aquele comandante vitorioso e junto com o seu exército em festa. E o que acontecia? Se algum dos soldados daquele exército tinha sido preso, estava em cativeiro, estava numa situação ali de cativeiro mesmo, de ter sido sequestrado, e esse comandante libertava esses soldados, ele trazia de volta aqueles soldados às suas famílias, mostrando, olha, eles estavam presos, eles eram cativos do inimigo, mas eu libertei eles do cativeiro do inimigo e trouxe eles de volta à família de cada um deles. É isso aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus no Salmo está nos ensinando. E é exatamente isso que Jesus fez. Davi profetizou exatamente isso há 1000 anos antes, mostrando que o Senhor Jesus, ele veio à terra, ele desceu, ele veio às alturas, desceu das alturas para nos libertar do pecado, nos libertar de Satanás, nos libertar e levá-lo para junto dele livres, tirando nós do cativeiro. E vejam, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele fez isso, versículo 9, descendo aos céus. Que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Paulo está falando aqui, meus irmãos, de duas coisas. Ele está falando da humilhação do Senhor Jesus e da exaltação do Senhor Jesus. Para que o Senhor Jesus subisse às alturas, ele precisava primeiro descer. Ele precisava primeiro vir até esta terra e travar a batalha que nós não conseguimos travar. Ele veio a essa terra para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, que é vencer o pecado. O Senhor Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, deixou o seu trono, veio até esta terra, nascido do ventre de uma virgem. Ele viveu nesta terra, ele pisou o nosso chão, ele comeu a nossa comida, ele bebeu a nossa água, ele sentiu fome, sede, sono, dor. E o ápice da sua humilhação foi o Calvário. No Calvário, o Senhor Jesus Cristo foi pregado numa cruz, o tipo de morte mais humilhante que existia naquela época. Os condenados que tinham cometido os crimes mais hediondos, eles eram pregados em cruzes. Os romanos, eles torturavam os condenados pregados seminus em cruzes. E assim o Rei do Universo, sem o seu manto, sem a sua coroa, mas zombado com um manto escarlate e com uma coroa de espinho, foi pregado numa cruz. E as pessoas ali ao redor dele zombavam.
As pessoas ali ao redor dele diziam: desce da cruz, salvou tantos e não é capaz de salvar a si mesmo. E como se não bastasse toda essa tortura emocional e física, naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo recebeu do Pai a ira santa de Deus. Deus derramou sobre o seu Filho naquela cruz o castigo que nos traz a paz, conforme nós lemos lá em Isaías. Esse foi o ápice da humilhação do Senhor Jesus. Ele desceu às regiões inferiores da terra. Alguns vão interpretar este versículo como se Jesus tivesse descido ao inferno. Aliás, no credo apostólico fala que Jesus desceu ao Hades. Essa palavra Hades é uma palavra grega que uma possível tradução é de fato inferno. Só que, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz, ele não foi crucificado sozinho, você se lembra? Haviam 2 criminosos ao lado dele, um à direita e o outro à esquerda. Um deles se converte e ele diz assim para Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Hoje, não amanhã, não daqui uma semana, hoje estarás comigo no paraíso. Depois que Jesus morreu, meus irmãos, Jesus não foi para o inferno, como alguns acreditam. Depois que Jesus morreu, ele foi para o paraíso. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então ele morre na cruz, o seu corpo ele para de respirar, seu coração para de bater, mas seu espírito vai a Deus, como todos os mortos. Salomão escreveu isso lá em Eclesiastes 12:7. Seu corpo ele para, sua alma, o seu espírito sai do corpo e vai a Deus, vai ao paraíso. E alguns instantes mais tarde, aquele ladrão morre e se encontra com ele no paraíso. Pastor, então, como assim? Que regiões inferiores da terra são essas? Que Hades é este? Bom, meus irmãos, a maioria dos estudiosos reformados creem que Jesus, de fato, esteve no inferno, mas não no local inferno, mas na cruz, no Calvário, ele sofreu as mesmas coisas que os condenados sofrem no inferno. Por isso que nós não vamos para o inferno. Por isso que nós não somos mais condenados. Por isso que ao morrermos nós estaremos com Cristo, estaremos no paraíso, assim como aquele ladrão arrependido. Porque ele sofreu no nosso lugar aquilo que nós deveríamos sofrer. Por isso que foi pago, por isso que ele disse tetelestai, está consumado, está pago, está quitado. Ele se humilhou a tal ponto, meu irmão, minha irmã, porque naquela cruz, o Pai castigou ele da mesma forma que ele castiga condenados no inferno. Então naquela cruz ele estava no inferno. Naquela cruz ele desceu a parte mais baixa da terra. Ali ele foi humilhado. Ali o Pai virou as costas para ele. E ele sentiu isso quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai deu uma surra no filho e virou as costas. Irmãos, esta é a base do crescimento da igreja, a morte de Cristo. Sabe por quê? Porque a morte de Cristo não foi uma derrota. Muito pelo contrário, a morte de Cristo foi uma vitória. Porque na morte de Cristo, a morte, o pecado foram vencidos. Na morte de Cristo, o descendente da mulher, ele esmagou a cabeça do descendente da serpente. O descendente da serpente feriu seu calcanhar, sim, ali ele sofreu. Mas ali ele esmagou o descendente da serpente. Ali o diabo foi derrotado. Ali o pecado foi derrotado.
E ao terceiro dia ele derrota o último inimigo, a morte. Quando ele ressuscita, a morte não tem mais domínio. E ele é a primícia dos que dormem, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Por isso que nós cristãos não tememos a morte, porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. E ele nos promete que um dia nós ressuscitaremos com ele. Quando você crê nisso, quando a igreja crê nisso, a igreja cresce em maturidade. A igreja entende que isso aqui é temporário. Esta vida é passageira. A cruz foi o instrumento para entrarmos no céu. O Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou. Mas o mesmo que desceu é o mesmo que subiu. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Na Primeira Guerra Mundial, várias cidades europeias tinham seus próprios exércitos. Podemos chamar de exércitos municipais. E esses exércitos, eles iam para as batalhas na Primeira Guerra Mundial. E depois das batalhas, os sobreviventes voltavam para suas cidades. Na França, existem até hoje algumas cidades medievais que são muradas. São cidades muradas. E os soldados franceses que moravam nessas cidades, quando eles chegavam nos portões, as pessoas que estavam nos portões perguntavam: por que vocês querem entrar? Aí eles mostravam, eles erguiam as mãos ensanguentadas, mas eles também erguiam a bandeira da França. A França venceu, a nossa cidade venceu, voltamos vencedores, sangrando, mas vencedores. O Senhor Jesus Cristo, ele volta para o céu com as marcas da cruz nas mãos e nos pés, com a marca da lança no seu lado. Ele volta com as marcas do sangue, mas ele chega vencedor. E enquanto naquelas cidades francesas, os moradores da cidade recebiam aqueles soldados sangrentos, mas vencedores, com a bandeira na mão, recebiam em polvorosa, em festa, você imagina os anjos recebendo Cristo em festa, porque ele venceu, ele desce até a cruz, ele vem até a batalha, ele trava a batalha, ele vence o pecado na cruz, ele vence a morte no sepulcro, ao sair do sepulcro, ele volta. E eu imagino o Pai e os santos anjos recebendo ele com um brado de vitória. Ele com as marcas de sangue, com as marcas dos cravos, da lança, que ele mesmo disse para Tomé, lembra? Tomé, põe a mão aqui. Por isso que quando a gente encontrar com ele e pegarmos nas mãos dele, as cicatrizes estarão lá, as marcas da nossa redenção estarão lá. Nós vamos pegar naquelas mãos de carne e osso. Ele fala, lembra para Tomé? Um espírito não tem carne e osso como vedes que eu tenho, é carne e osso, é corpo, só que com as marcas do sangue. Ele desceu, mas ele subiu vencedor. Por isso que nós cantamos: a Cristo adorai. Ele é o Cordeiro vencedor. Ele é aquele que virá a segunda vez, não mais como cordeiro, mas virá a segunda vez como leão. Virá a segunda vez, não mais como sacrifício do Pai, mas virá a segunda vez como juiz, porque ele é exaltado. Ele subiu e é exaltado. Ele subiu e está à direita de Deus. Nós vimos lá no Salmo 110, reinando, governando. Ele não é mais aquele
manso e humilde que pisou nesta terra. Ele não é mais aquele Jesus semelhante aos demais homens. Ele agora, e desde que subiu aos céus, é o Rei Supremo, o Rei dos Reis, com toda a sua glória. E olha o que Paulo fala no versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Não é outra pessoa. Aquele que estava na cruz ensanguentado e zombado é o mesmo que está no trono. É o mesmo. Esta é a base, meus irmãos. E aí Paulo diz assim no versículo 11: e ele mesmo, o mesmo, tá? Aquele que desceu, que sofreu, que morreu, mas que subiu e que reina, e que encheu todas as coisas, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Irmãos, Paulo apresenta aqui uma pequena lista de dons, ou ele apresenta 4 dons, parece que são 5, mas eu vou explicar daqui a pouco, são apenas 4. O último é um dom duplo. Em Romanos, aliás, 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 4 a 11, 1 Coríntios 12 também, 27 a 31, Paulo faz a mesma coisa, ele vai citar ali alguns dons. Só que nenhum desses textos, inclusive o texto de Efésios 4, versículo 11, Paulo tem o interesse de mostrar para nós uma lista detalhada de dons. Não é esse o foco de Paulo, não é esse o objetivo de Paulo. Paulo ele quer mostrar para nós outra coisa. Ele quer nos mostrar, irmãos, 2 coisas aqui nesse versículo 11. Primeiro, olha lá, ele mesmo concedeu. Os nossos dons foram, de novo, concedidos. Então, as capacidades que você tem, os talentos aperfeiçoados que você tem. O que é talento aperfeiçoado? Era algo bom que você fazia antes de ser convertido e depois que você foi convertido, aquele talento foi santificado, foi aperfeiçoado. Os dons que Deus te deu depois da sua conversão, de novo, é presente. Ele concedeu. Então, se você se destaca em alguma coisa no serviço do Senhor, na igreja, é presente. Não é a sua capacidade, não é o seu mérito, é concessão, é presente, é graça. E a segunda lição que esse versículo 11 nos ensina, meus irmãos, é que são variados. São variados. Por isso que é lindo aquele texto que nós vimos algum tempo atrás, né, que o amor de Deus, ele é multiforme, né? O amor de Deus a sabedoria de Deus, em Efésios 3:10, para que a multiforme sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus ela é multicolorida. Da mesma forma, a igreja de Deus, quando a gente olha para a igreja, a gente não vê todas as pessoas iguais. As pessoas não são iguais. As pessoas não têm dons iguais. As pessoas não servem da mesma forma. Somos diferentes, com posições diferentes, com dons diferentes, com serviços, ministérios diferentes. Essa é a beleza da igreja. A beleza ela é formada de uma maneira multicolorida. Os dons também. Então, existem diferenças. E aí Paulo aqui ele cita, como eu falei, 4 dons. Primeiro ele diz assim: uns concedeu para apóstolos. Jesus Cristo ele teve muitos discípulos, mas apenas 12 apóstolos, se nós considerarmos Matias ocupando o lugar de Judas Iscariotes. E ele teve um 13º apóstolo, que foi Paulo. O próprio Paulo disse que ele não era digno de ser chamado de apóstolo. Então foram 13. Para ser um apóstolo de Jesus, era necessário o seguinte: era necessário, primeiro, receber um chamado do próprio Jesus.
Era um chamado direto do próprio Jesus. Segundo, era necessário ser testemunha do Cristo ressurreto. Tinha que ter visto Jesus Cristo ressuscitado. E terceiro, deveria ter recebido de Jesus a capacidade de realizar sinais miraculosos. Então, o apóstolo de Jesus era alguém chamado diretamente por Jesus, era alguém que era testemunha do Jesus ressurreto e era alguém que tinha recebido do próprio Jesus a capacidade de exercer sinais miraculosos. Somente esses 13 tiveram. Depois que o último morreu, que foi João, mais nenhum. Como diz o pastor Augusto Nicodemos, né? Apóstolo bom é apóstolo morto. Aí Paulo fala, profetas, a mesma coisa. Quem eram os profetas? Profetas foram homens chamados diretamente por Deus, que receberam uma revelação direta de Deus, específica de Deus, para irem até outras pessoas e falarem a palavra de Deus. Nós tivemos vários no Antigo Testamento, tivemos Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Daniel, vários ali no Antigo Testamento. No Novo nós tivemos, por exemplo, João Batista, nos Evangelhos nós tivemos o profeta Ágabo, lá no livro de Atos. Mas veja só, profetas neste sentido, ofício, assim como o ofício apostólico, não existem mais, estão todos mortos. Mas existem os dons, dom de apóstolo e dom de profeta. Como assim? Explico. A palavra apóstolo no grego significa alguém que foi enviado para uma missão. Nesse sentido, todo crente é enviado a pregar o evangelho. Onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, lá Deus enviou você para aquele lugar, aquelas pessoas, para ser uma testemunha. Nesse sentido, esse é o dom de apóstolo hoje. Você não é apóstolo naquele sentido que eu falei, de ofício. No caso dos profetas, o que o profeta fazia? Ele falava em nome de Deus, ele era chamado por Deus e falava em nome de Deus uma mensagem que o próprio Deus tinha revelado diretamente a ele. Hoje, qual é a revelação que nós temos? As Escrituras. Então, num certo sentido, todo crente também é um profeta. Num certo sentido, todo crente ele tem a palavra de Deus nas suas mãos e ele fala, assim diz o Senhor. O Senhor, ele fala através de nós. Só que Deus, ele chama algumas pessoas para exercerem esses dons de maneira mais específica. Deus chama algumas pessoas e envia algumas pessoas para lugares mais distantes, os missionários. Esse dom de apóstolo poderia ser aplicado dessa forma. Deus chama algumas pessoas para serem ministros da palavra, pregadores, falando em nome de Deus. Num certo sentido, o dom de profecia é aplicado hoje em dia desta forma. Mas Paulo continua, ele fala de um terceiro, ele fala dos evangelistas. Em Atos capítulo 8, nós vemos que um diácono chamado Filipe, ele evangelizou o eunuco etíope. E no capítulo 21 de Atos, verso 8, nós somos informados que Filipe, ele era um evangelista. Num certo sentido, todos os crentes também são evangelistas, são chamados por Deus a pregarem o evangelho. E por fim, nós temos os pastores e mestre, que na verdade é uma coisa só. Pastor-mestre. São homens chamados por Deus, capacitados por Deus para fazerem um trabalho duplo, que é de pastoreio e de docência, de ensino. O apóstolo Pedro, ele se apresenta como presbítero, né? Os presbíteros, eles têm que ser aptos a ensinar. Os presbíteros, eles devem ensinar. E Pedro fala aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus. Então, os presbíteros, eles têm esse dom, pastores, mestres.
Eles pastoreiam o rebanho, eles ensinam. O presbítero docente, que é chamado de ministro, de pastor, Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, que são aqueles presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino. É o ministro, é o pastor, ele se dedica à palavra, ele se dedica ao ensino. É um pastor mestre. E vejam, meus irmãos, de certa forma, todo pastor possui esses dons. Todo pastor possui esses dons. Todo pastor foi enviado a uma igreja local. Todo pastor, ele é um pregador da palavra, então, profeta. Todo pastor, ele evangeliza. E todo pastor, ele pastoreia e ensina o rebanho. Só que percebam uma coisa, meus irmãos. Os pastores, eles não podem ser comparados. Todos os pastores, eles têm estes dons, mas lembra que é segundo a proporção, é proporcional. Alguns se destacam mais em alguns dons do que outros, e não há nenhum problema nisso. Por exemplo, se nós pegarmos grandes evangelistas, como Charles Spurgeon, como Billy Graham, como Hernandes Dias Lopes, esses homens, eles têm o dom do evangelismo mais destacados do que de outros pastores. Se nós pegarmos os grandes doutores em teologia, John Piper, Augusto Nicodemos, esses homens são mais mestres do que outros, mas não que os demais não sejam. Alguns são enviados para longe, missionários. Então vejam, meus irmãos, cada ministro tem um ministério diferente, mas todos têm estes dons, apesar de que em alguns, certos dons se destacam mais do que em outros. Mas observem uma coisa, meus irmãos, todos têm o mesmo objetivo, que é a segunda parte. O propósito dos dons é o aperfeiçoamento dos santos. São os versículos 12 e 13. Ele diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este é o objetivo. Deus, ele investe nos seus filhos, ele investe de maneira específica naqueles que exercem o pastoreio, para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Nesta terra, nós nunca seremos plenamente perfeitos. Aperfeiçoamento aqui, meus irmãos, aperfeiçoamento aqui é se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Uma outra palavra que poderia ser usada aqui, que pode ser usada aqui, é amadurecimento. Deus, ele coloca homens na igreja para exercerem seus dons com vistas ao amadurecimento da igreja. E ele fala, para o desempenho do seu serviço. A igreja, ela não pode ficar estagnada. A igreja, os membros, também receberam dons. Não é só pastor que tem dom, não é só presbítero que tem dom, não é só missionário que tem dom. Os crentes, em geral, têm dons. Para quê? Para servirem, desempenharem o seu serviço. E para que a igreja serve? Para a edificação. O que é edificação? Crescimento. Olha o retorno do investimento de Deus aqui. A igreja cresce em maturidade e também numericamente, em segundo lugar. Mas especialmente em maturidade. Versículo 13. Até que todos, vejam, todos, ninguém fica para trás. Somos diferentes, temos graus de maturidade diferentes, temos trabalhos, ministérios, serviços diferentes, mas todos vão chegar à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando é que isso vai acontecer? Quando estivermos no céu. Até chegarmos no céu, é assim que a igreja trabalha. É assim que Deus dá crescimento para a sua igreja. É assim que Ele usa homens para pregarem o seu evangelho, para que os membros, homens e mulheres, amadureçam,
cresçam em maturidade, até chegarmos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude. A plenitude é somente no céu. E quando isso acontece, meus irmãos, Paulo continua dizendo o seguinte, versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Voltando lá àqueles dons que Paulo citou, se você se atentar, todos eles têm a ver com a palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Eu falei, todos os pastores, em certa medida, têm todos esses dons. E estes dons têm como objetivo dar a palavra, o alimento de Deus, o alimento de Cristo para a igreja. É esta a função do pastor, dar o alimento, a palavra de Deus para a igreja. Para quê? Para que a igreja amadureça e para a igreja seja protegida de lobos, daqueles que com a artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, não abocanhem as ovelhas. E quando a gente amadurece, a gente deixa de ser criança. É isso que o versículo 14 está falando aqui. Quando você amadurece, você deixa de ser como uma criança que fica correndo de um lado para o outro. É o que ele está falando. Não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro. Criança é agitada, corre de um lado para o outro. E crentes imaturos também correm de um lado para o outro. São mimizentos, são infelizes, são descontentes, reclamam de tudo. Criança não é assim? Por que criança é diferente de adulto? Porque criança é criança. Criança ela não vai entender todas as coisas. Criança, ela vai fazer birra. Criança, ela vai chorar. Criança é criança. Adulto, se você vê um adulto fazendo birra, aí é coisa meio estranha. É imaturidade. Então Paulo fala, olha, a igreja ela tem que amadurecer com ensino, pregação, exposição, pastoreio pela palavra, para que a igreja não seja mais uma igreja imatura, uma igreja infantil, levada por ventos de doutrina. Antigamente por toda a história da igreja tiveram ventos de doutrina. Teve a época do dente de ouro, não sei se alguém se lembra dessa época do dente de ouro. Teve a época do G12. Teve a época do orar no monte, de amarrar espírito na árvore, essa alguns conhecem. Hoje em dia qual que é a moda? Coaching e igreja preta. Coaching e as igrejas pretas. É a moda, são os modismos. Então a igreja, quando ela é ensinada do púlpito, ela amadurece, ela se torna cada vez mais adulta, mais madura e deixa de ser infantil, de menino correndo atrás de coisas novas, atrás de brinquedos novos. E são coisas que os homens maus fazem. Esses modismos evangélicos, eles vêm através, não de pastores fiéis, mas de homens maus, de lobos. Quando a igreja amadurece, quando a igreja abandona a infantilidade, olha o que diz o versículo 15 e o versículo 16. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos, olha aí o crescimento de novo, Deus investe, a gente cresce em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, olha só, crescimento, aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Como é que Paulo conclui o seu texto? Ele fala que nós devemos seguir a verdade em amor. A verdade ela é ensinada e ela não é ensinada de maneira mecânica, robótica, e nem é aprendida da mesma forma, de maneira fria. Somos pessoas. Então veja, quando você aprende a verdade, você aprende para praticar, para viver, para obedecer. Qual que são os dois grandes mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mandamento é dado para obedecer.
Quando eu obedeço a Deus, eu estou amando a Deus. E eu amo a Deus se eu obedeço. Então, quando eu escuto a verdade, quando eu aprendo a verdade, o que eu tenho que fazer com a verdade que eu aprendi? Eu não tenho que somente guardar na minha cabeça, mas eu tenho que praticar a verdade, viver a verdade, né? Seguir a verdade em amor. E quando, meus irmãos, a igreja ama a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e ama o próximo como a si mesma, quando a igreja pratica isso, a igreja cresce, a igreja amadurece, a igreja sai daquela estagnação. É a prática. Não adianta ter bom ensino, boa verdade, se a gente não pega aquilo e não pratica. Se a gente não pega aquilo e não vive e não segue. Mas nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos o corpo. Cristo é o cabeça. Cristo governa. Cristo é o nosso supremo pastor. Até o pastor é ovelha, os pastores humanos, os presbíteros humanos, somos ovelhas do supremo pastor, que é o cabeça, Cristo Jesus. E o corpo todo ligado, todo ajustado. Pensa num corpo que funciona perfeitamente, um corpo saudável. Está tudo ali no lugar, tudo ali certinho. Um corpo que não tem nenhuma enfermidade. A igreja, ela deve ser assim. O cabeça é Cristo e o corpo todo ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, não tem ninguém na igreja que é inútil. Ninguém na igreja que não serve para nada. Você dentro da igreja, você é alguém útil. Você recebeu um dom ou dons do Senhor. E cada parte, cada membro, cada pessoa, não é apenas o pastor, não é apenas o conselho, não é apenas a junta diaconal, não é apenas a SAF, não é apenas os jovens e adolescentes, os homens, não, cada pessoa coopera, segundo a justa cooperação de cada parte. Quando isso acontece, qual que é a consequência final? Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando cada pessoa na igreja trabalha e coopera, a igreja cresce. Deus investe, Deus tem o retorno do investimento. Meus irmãos, o que vocês têm feito com aquilo que receberam do Senhor? O alimento que têm recebido a cada domingo. O que vocês têm feito com os dons que o Senhor deu a vocês? Será que todos nós, como igreja, temos amadurecido e ajudado irmãos a também se amadurecer? Será que se nós olharmos para a nossa vida particular, pessoal, individual e olharmos para a igreja, nós estamos vendo esse crescimento tão esperado por Deus? Se você é um investidor, você não vai querer investir o seu dinheiro num lugar que não vai ter crescimento do capital. Deus, ele investiu na sua igreja para que a igreja cresça. Numericamente, sim, mas isso não é o mais importante. O mais importante, que vem antes, é o crescimento na maturidade. Que sejamos, meus irmãos crentes maduros, que sejamos uma igreja madura, uma igreja em que o evangelho é pregado, mas que também é vivido, para que assim, aquele que desceu e foi humilhado, e que hoje está no trono, subiu e é exaltado, ele seja glorificado através das vidas individuais de cada um de nós, mas também da vida de toda a sua igreja, da vida desta igreja local, de todo o corpo de Cristo. Que Ele nos abençoe, irmãos. Amém.